A primeira história de hoje revela-nos um homem muito especial. Mário Moura tem 85 anos e há mais de 60 que se dedica à medicina, sempre tendo em conta o paciente e a proximidade com quem o procura. Foi nessa humanidade que investiu ao longo de décadas, enfrentando lutas, umas maiores, outras mais pequenas, no sentido de fazer pelos outros e dar o melhor dele próprio. Mais um dia de trabalho no consultório. É aqui que há cerca de 30 anos Mário Moura dá consulta na profissão que sempre o apaixonou. Sou médico por paixão desde o princípio. Há alguns tempos atrás, quando era mais novo, dizia que se alguma vez, por exemplo, enviuvasse, que ainda era capaz de ir para sacerdote. O clínico geral acompanha a maioria dos doentes há várias décadas e mantém com eles uma relação de proximidade e afetividade, valores que considera cada vez mais raros. Há um individualismo, não há solidariedade, há o lucro e não há a ajuda do próximo. Para a medicina é a morte da medicina. A grande diferença entre a medicina geral e familiar e o resto da medicina é porque a outra é essencialmente tecnológica, não é? E esta é essencialmente relacional. E isto é uma coisa que nem toda a gente entende, nem todos os médicos entendem, não é? A maioria das pessoas precisam de ser ouvidas. Os pacientes de Mário Moura reconhecem-lhe a dedicação e por isso não lhe poupam elogios. Gosto muito do Mário. Gosto muito do Mário, é muito bom médico. É boa pessoa, é uma pessoa que a gente pede qualquer coisa, está sempre pronto para passar, sempre teve e acho que está na mesma. Portanto, são essas qualidades dele. Que é bom médico e que é boa pessoa, tanto para os doentes como para as pessoas. Na minha maneira de ver, é a atenção que ele tem pelos doentes. Deve ser o meu médico que está cá em Setúbal. As qualidades humanas são também reconhecidas pelos funcionários do consultório que o acompanham há muitos anos. É uma pessoa que se tem mantido sempre igual a ele mesmo e a característica de humanidade que ele tem é fabulosa, não há palavras. Então é só um patrão, não é? É um bocadinho, para mim é um avô que eu nunca tive. Por exemplo, não é? É um bocadinho especial. Ora viva, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que se sente ao ouvir estas palavras tão bonitas? Eu sinto-me satisfeito, sinto-me bem, é evidente. É compensação realmente de uma maneira de exercer a medicina durante tantos anos. Já fiz mais de 60 anos que sou clínico, não é? E sempre com a preocupação na relação com o meu doente. Isso foi uma coisa logo desde o início? Logo desde o início. Enverdei também por alguns estudos médicos e o meu foco de atenção foi sempre o problema da amorosidade, o problema do afeto, mesmo medicamente, nas crianças, nos jovens, nos idosos também. Portanto, o afeto é um problema permanentemente necessário e que está ausente cada vez mais na sociedade. Ausente nas famílias também, em grande parte das famílias, que se fazem e desfazem com facilidade, não é? E na própria medicina, que esse é que é o problema que eu acho mais interessante, é que a pouco e pouco os estudos médicos foram concluindo que o amor, eu uso mais a palavra afeto, porque a palavra amor nos ouvidos de cada pessoa tem sentidos diferentes, não é? Mas a palavra correta é a amorosidade, não é? Por exemplo, uma criança nasce muito mais equilibrada se for desejada, se o pai e a mãe se deram bem um com o outro, não é? Há coisas que as pessoas não sabem e que deviam saber. O ser humano é um prematuro, nasce antes do tempo, nasce com o sistema nervoso inacabado. E esse sistema nervoso vai ser terminado nos 3, 6, 18 meses que seguem, recebendo os ensinamentos do exterior. Eu costumo, às vezes, quando se fala nisto e tento explicar, eu dou aulas lá numa universidade da terceira idade, e
eu digo as minhas velhinhas, eu sou mais velho que elas todas. Mas costumo explicar assim. Em determinada altura, Deus chamou o Abraão, lá não sei onde, para sacrificar o filho, para ver se conhecia bem a fidelidade dele, não é? E ele foi por ali acima, muito sacrificado, mas disposto a sacrificar o filho. Quando chegou lá, encontrou um carneirinho, não é? E Deus disse-lhe, já sei que tu que és realmente um fiel, portanto, sacrifica o carneiro. E eu costumo dizer assim, o carneiro de há 2000 anos é igualinho a um carneiro de hoje, mas o filho, não é completamente diferente de uma criança de hoje. Porque de geração em geração, porque nascem com o sistema nervoso inacabado, vão recebendo todos os ensinamentos da cultura, por intermédio, é evidente, da mãe, essencialmente, não é? Os psicólogos chegam a dizer que existe uma segunda placenta, a placenta afetiva. Aliás, as mães podem dar testemunho disso. Se estiverem nervosas, os bebés estão mais inquietos. Se derem um grito, o bebé estremece no berço, não é? Portanto, desde o bebê até à sua idade, do que nós todos precisamos é de afeto. E nem sempre os outros estão disponíveis para isso. Ora bom, no caso concreto da medicina, o problema tem a mesma base, mas pode equacionar-se de outra maneira. Eu sempre considerei, e é uma escola médica, sempre existiram duas escolas médicas, uma tecnicista, digamos assim, e a outra que considera a ambiência, o relacionamento das pessoas umas com as outras, não é? Portanto, uma é a medicina das máquinas, dos comprimidos, dos xaropes, dessas coisas todas. Desde a Grécia. Outra é a das relações. Havia duas escolas, não é? O Hipócrates, duas cidades, ao lado uma da outra, onde havia duas escolas completamente diferentes. E isso veio mantendo-se através dos tempos. Só que a tecnologia teve um surto brutal, não é? E no caso da medicina foi-se impondo como a verdadeira medicina. É curioso que nas telenovelas brasileiras e até nas nossas, quando alguém tem um desastre, aparece no hospital numa unidade de cuidados intensivos, com quadrantezinhos, com bolinhas de cores, com pingos a cair por todos os lados, com apito, pip, 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 não é? Porquê? Porque isso é a imagem da medicina. Mas a medicina hospitalar é para meia dúzia de casos, não é? E depois há o dia-a-dia. Ora bom. E o doutor temos aqui ao meu lado o prémio Miller Guerra da sua carreira médica, com certeza que lhe soube bem este reconhecimento. Mas os seus pacientes têm com muitos deles uma relação de há muito tempo. Conhece as mazelas físicas, as outras, as histórias das famílias, não é? Absolutamente. E nós só podemos compreender verdadeiramente uma queixa de um paciente quando conhecemos tudo isso, o que se chama a história biográfica da pessoa. Porque o corpo fala antes da palavra. Quer dizer, o corpo pode manifestar uma problemática interior que a pessoa nem conhece. Como é que eu hei de explicar isto? Como que o doente vem propor-nos uma doença? Vem propor uma dor de estômago. E o médico ou aceita a dor de estômago, receita um antiácido, uma coisa para diminuir isto, aquilo, aquilo outro, e o doente vai-se embora. Durante uns dias está bem, mas não foi à causa do problema. É por isso que há doentes que andam de médico em médico, saltam de médico em médico, de consulta em consulta, acabam nas medicinas paralelas, etc., por aí fora, não é? Porque o que era preciso era ir por detrás daquele sintoma. Ora, falando dos afetos, eu gostava que partilhasse um bocadinho connosco a história pessoal dos seus afetos, nomeadamente indo àquele jovem estudante de Coimbra que foi colocado em Setúbal, onde está há tantos anos, e onde se apaixonou. Sim, senhor. Isso dá-me prazer falar nisso. É evidente que eu venho de Coimbra para Setúbal por necessidade, não é? Claro, tinha que trabalhar. Tem aí o meu livro, já com certeza passou os olhos por isso. Eu fiz o meu curso com uma bolsa de estudo, acabou a bolsa de estudo, não fiquei empregado, fiquei sem dinheiro e desempregado, não é?
felizmente pouco tempo, formei-me em outubro e em janeiro apareceu um anúnciozinho no jornal para um serviço de urgência num hospitalinho de província, que era em Setúbal, cidade na altura muito pobre, muito pobre, muito pobre. E para aí vim com a ideia de me aproximar de Lisboa. Lisboa era o centro das novidades, da medicina como devia ser. Aí também ainda eu próprio um pouco influenciado pela tecnologia, pelos hospitais e por essas coisas. Mas depois, realmente, em determinada altura, isto é uma coisa difícil de explicar. Eu um dia estava dentro do hospital e havia uma parada de meninas da ação católica, todas em frente do hospital, e focalizei lá de uma janela muito pequenina uma rapariga com um certo aplomb, etc. E aquilo tocou-me, não sei, a gente não sabe bem porquê. Fixou-se naquela. Depois tentei saber quem era, quem não era, não é? Tentar, à antiga, aproximar-me, cruzar, fazer aqueles olharzinhos, aqueles sorrisos. Mas as circunstâncias proporcionaram que a gente acabou por cruzar os nossos caminhos. Acabei por ter que prestar assistência como médico. Bom, e depois daí começou todo Portanto, fixou-se nela. Depois, e já que falou no seu livro, eu falo nele porque o seu livro é um bocadinho da sua história pessoal misturada com a sua visão do país, do mundo, e onde conta essas delícias desses tempos, do seu amor, e eu adorei essa parte, devo confessar, porque o doutor diz, eu depois de a ver, eu fazia os possíveis para me cruzar com ela por acaso, andava ali a ver para onde é que ela andava, não é? Namoros dá 60 anos. Já dá muito tempo, até que um dia teve de a atender no hospital. É verdade, e a partir daí começámos a ter uma relação médica, é evidente, não é? Mas como isto não se deve dizer, mas o médico tinha segundas intenções nessa altura, não é verdade? A moça tinha-me realmente afetado, não é? A gente hoje sabe que há química no meio disto tudo. Quando se fala, há uma química que passa, há mesmo, não é? Nós hoje conhecemos perfeitamente o que comanda alguns dos nossos afetos e até dos nossos comportamentos. Isto é uma pilha de hormonas e de substâncias químicas que andam aqui por dentro, não é? Quer dizer, quando a gente conversa e a pessoa que está à nossa frente fica pálida, alguma coisa se passou para haver uma vasoconstrição. Foi uma substância... Está tudo explicado pelo médico. Foi uma substância química que provocou o aperto dos vasos. Portanto, para a pessoa ficar pálida. Química houve nesse encontro. Mas, curiosamente, eu não sei se estou aqui a fazer uma grande confidência, mas publicou-a no seu livro, que a jovem em questão vinha de um desgosto amoroso, não era? Estava assim fragilizada e foi confidente, serviu para que ela desabafasse um bocadinho consigo. É evidente, isso faço com todos os doentes, não é verdade? Portanto, não foi uma técnica especial. Por foi ouvindo dela, a paciente, absolutamente. E sabendo Sempre as que a razões. pessoa tem uma determinada queixa, a gente tem que dar, como há bocado sugeri, o salto para um lado da queixa. Não é verdade? E, portanto, a gente começa a encontrar a maneira de ser, os problemas, as ansiedades, as dúvidas, as angústias, etc. A história familiar. O seu interesse foi crescente. Absolutamente. Não é? E diz aqui uma paixão tremenda. Avassaladora, é esse o termo que usa, não é? E um amor que dura há muito tempo, não é? Eu casei em 55, agora faço a conta. Portanto, já são quantos anos? 50 e tal anos. 50, já está ali, 58, 50 e tal anos, não é? De uma união completa, não é? Em que a gente não precisa de falar, não é? Eu sinto o que ela sente o que eu sinto. E diz que com o tempo os dois são cada vez mais um só. Um nós. É um eu e um tu que se transformam no nós. Eu fiz a educação para o casamento numa paróquia, converti-me ao cristianismo em determinada altura, também digo isso para aí, aos 30 e tal. Já homem, já aos 30 e tal anos de idade. E perguntava sempre no início daquelas sessões que a Igreja organizava para quem se ia casar, porquê é que se iam casar, não é?
era raro obter a resposta que eu acho que era correta. Este vai casar porque quer sair de casa, este vai casar porque precisa que ele trate da roupa, este vai casar porque o pai e a mãe são chatos, para aqui fora, não é? Às vezes aparecia um que diz que vou casar porque queremos ser felizes. Mas a verdadeira resposta é uma pessoa vai casar para fazer o outro feliz. E esse foi sempre também o meu conceito. Quer dizer, quando duas pessoas se juntam com amor, como deve ser, bom, e aqui lá está a tal palavra amor, que pode aos ouvidos das pessoas ter significados diferentes, mas há evidente deixe-me só dizer isto para tentar explorar melhor aquilo que eu quero dizer. Quando foi nomeado Papa o Ratzinger, que foi, digamos, o conde de fila de João Paulo II, a contrariar os teólogos que queriam fugir das normas, eu disse, ai, que horror. E a primeira encíclica que o Papa Bento XVI publica é sobre o amor. E é uma encíclica espetacular, com a diferença entre uma fase de amor em que a pessoa se entrega toda, o amor eros, que é da palavra grega, com erotismo, erótico, na verdade, e depois ágape, um amor que se vai purificando, que vai deixando de ter necessidade propriamente da relação física, da sexualidade, etc., por aí fora. Acaba por ser realmente uma unidade, uma união de personalidade, das personalidades, não é? É um encanto. E é um apoio. Eu costumo dizer isto, ela está-me a ouvir, e costumo dizer que toda a energia, eu às vezes penso agora, depois de reler o livro, como é que fiz tanta coisa. Não, porque de facto isso era uma das minhas próximas perguntas, porque... Não trabalhava 50 horas por semana ou mais. Porque cuidar de uma relação de afeto e ter as iniciativas que teve... Nós estamos a falar de um médico que quis ter uma ação cívica, meteu-se em comissões de trabalhadores, em associações, aproximou-se da política, afastou-se da política porque não era a política como achava que devia ser, e a sua mulher... Foi uma heroína em casa com filhos, 5 filhos, não é verdade? Não só com filhos, familiares meus. Meu pai acabou por vir viver comigo para a minha casa. A mãe dela veio viver connosco para a nossa casa. Nunca ouvi uma palavra de enfado. Portanto, foi uma fada do lar, uma mulher extraordinária, não é? Bom, e isso, no fundo, é o que nos dá força, não é? Lá está o amor. Não é? E tem palavras muito bonitas de reconhecimento para a sua mulher, que se calhar já teve a oportunidade de lhes dizer, mas não há dúvidas, estão escritas pela forma até como... agora até se penitencia um bocadinho pensando, olha, noutros tempos ela abdicou da vida dela profissional para a vida familiar. Houve um bem, que foi cuidar dos filhos e dar-lhes atenção, mas ela ficou com essa falta e reconhece isso. E no 25 de Abril ela é professora, não é? Tirou o curso e não exerceu durante pouco tempo, e depois, precisamente no casamento, a gente vai evoluindo, não é? Portanto, eu, homem, machista, não é verdade? A minha ideia era a fada do lar, era a mulher para casa, não é? E de entrada tinha essa ideia com uma certa convicção. É evidente que a pouco e pouco fui percebendo que a mulher também tem que se realizar profissionalmente, etc., e fora, de maneira que quando ela resolveu voltar a trabalhar, passado uma porção de anos, portanto, após o 25 de Abril, foi o grito da liberdade, o grito da liberdade também, eu apoiei perfeitamente, e ela voltou a exercer como professora, e de uma maneira extraordinária numa escola de deficientes mentais, onde o ingrediente principal é o afeto. Portanto, está tudo certo, não é? É verdade. Agora, eu falei aqui das suas aproximações e afastamentos da política, porque daquilo que eu entendo, e dir-me-á se eu estou certo ou não, o seu interesse pela política diz que a política é fazer coisas e, portanto, isso interessou. Mas a política Desde como sempre, é
direita, os partidos, isso é que o desagradou. De qualquer modo... E tem piorado cada vez mais. Cada vez mais. Estamos com uma democracia muito doente, não é? Neste momento não há a nossa democracia não precisa dos afetos dos médicos e de todos e de os todas as pessoas. Neste momento, espero não ser apedrejado em qualquer sítio, não é verdade? Os partidos políticos, há pessoas com personalidade vincada nas conselhias, nas regionais, por ali fora, que vão indicando os nomes das pessoas, não é? Que são, digamos, eu não queria utilizar a palavra porque tem muito negativo, mas são os caciques locais, chamemos assim, aqui só pela influência que têm, e vão arranjando compromissos de andar em andar que chega até aos governos. Não é? Bom, e neste momento... É um território minado. Neste momento não representam o povo. Representam uns tantos milhares de pessoas que estão enfeudadas aos partidos. É absolutamente necessário que isso mude. Absolutamente necessário. De qualquer modo, na política, eu sei que, embora tenha estas reservas e esta atitude crítica perante a forma como todos se faz devemos política intervir. Em Portugal, Claro. todos devemos intervir. Houve pessoas que foi conhecendo na política que o marcaram pela positiva, que têm por si também um grande apreço. E uma dessas pessoas está aqui connosco, porque a próxima convidada contabiliza muitas horas de negociações como responsável pela pasta da saúde para lidar com este médico, Mário Moura. Sabem de quem é que eu estou a falar? Tem ideia? Bom, Maria de Belém Roseira, quis estar aqui hoje presente. Olá, muito obrigada. Maria de Belém, fale-nos deste médico. Qual foi a faceta deste homem que a tocou, que eu sei que aprecia? Ouviu coisas desagradáveis, com certeza, nos mas meus se calhar já as discursos. sabia, não é? Mas qualquer mulher sabe que às vezes um homem diz coisas desagradáveis só para se fazer notar. E para atingir o que pretende, estando nós desde o princípio a perceber onde é que ele quer chegar. E, portanto, não ligamos nada, não é verdade? Vamos ao essencial, que é aquilo que importa. Pois o Dr. Mário Moura é, assim, o cardeal, o patriarca da medicina geral e familiar em Portugal. Penso que houve várias pessoas muito importantes neste percurso, desde logo a criação do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, considerar-se que os cuidados primários eram a base da pirâmide. Depois o Dr. Paulo Mendo, ao criar a carreira de Clínica Geral, penso que deu um impulso enorme a que pudesse construir-se essa base com alguma solidez. Depois, como é evidente, o próprio caminho que a Clínica Geral teve que fazer no sentido de, para estar igual para igual com os médicos da carreira hospitalar, criar a sua própria especialidade para se impor como uma medicina especializada precisamente naquilo que importa, que é a abordagem global das pessoas. Não Mas é? como uma mulher da área da política que está habituada e tem de ser habituada a falar com todo o tipo de pessoas que lhe aparecem, com interesses dos mais diversos, uns isto, outros aquilo, há uma diferença entre quem lhe chega, ou quem lhe chegou ao longo do seu percurso, com interesses genuínos e com interesses menos genuínos. Nós estamos aqui com um homem que tratou de assuntos consigo a nível nacional, digamos Sim. assim, mas que tem uma prática no dia-a-dia. Isto faz diferença? Ser uma pessoa que conhece a realidade das pessoas? Faz pessoa... uma enorme diferença, porque eu conheci bem o Dr. Mário Moura, sobretudo na altura, foi aí que começámos. Na direção da associação. Depois em que o Dr. Mário Moura era o presidente da Associação dos Médicos de Clínica Geral. E eu era chefe de gabinete do então Ministro da Saúde, Maldonado Gonelha, que era precisamente de Setúbal. E, portanto, conhecia-o bem, como conhecia bem o Dr. Paulino, que na altura era presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa. E, portanto, digamos que houve ali uma coincidência de várias pessoas que se conheciam bem,
que tinham confiança umas nas outras do ponto de vista da sua formação cívica, política e moral, que é muito importante a maneira como se está nas coisas. E depois, claro, o Dr. Mário Moura como presidente da Associação dos Médicos de Clínica Geral, que era uma profissão que precisava de se impor. Ser credibilizada. De se credibilizar. Porque parecia que era uma coisa menor. É porque era uma coisa Os menor. médicos especialistas é que são os bons médicos e o que da olhavam geral que é com mais sobranceria, próximo, não é? que olhavam com sobranceria. Aliás, Portugal é um país muito esse cheio de defeito, preconceitos, muito cheio de preconceitos, de hierarquias sociais absolutamente falsas e balofas, porque realmente as pessoas interessam-se, fazem bem o que fazem, independentemente da profissão que têm e dos títulos que têm. Nós ainda não conseguimos chegar a esse estadio de desenvolvimento e, portanto, mesmo na saúde, grande parte dos problemas, que ainda aliás hoje existem, da dificuldade de articulação com os níveis de cuidados, tinha que ver com o facto de uns se acharem mais importantes que os outros e, portanto, normalmente isso traduz-se em má prestação. E isso é um má grande prestação problema em de Portugal, cuidados. não é? É um grande problema em Portugal. E, portanto, como é evidente, nenhum de nós era preconceituoso. Eu sabia que quando o Dr. Mário Moura falava muito alto é porque também os colegas tinham que perceber que ele o estava a defender bem. E o Dr. Mário Moura também sabia que aquilo que era justo e legítimo seria alcançado e o que não era justo e legítimo do ponto de vista da avaliação de quem tem que prover os recursos também não seria alcançado. É verdade ou não Mas é? temos Uma que relação reconhecer absolutamente transparente. que é no Ministério aqui da doutora que, na realidade, se toma os cuidados de saúde primários como algo de importante. Inclusivamente, alguns dos dirigentes associativos vão colaborar na própria organização do Ministério. Portanto, é a primeira-ministra que, como é dizer, considera que os cuidados primários são essenciais. Importantes, essenciais. Agora pergunto-lhe, já que estamos aqui... E que cria, aliás, as primeiras unidades de saúde familiares na lógica do que a própria associação pretendia, mas pretendia para o bem, não era pretendia para ter mais força corporativa. Pretendia porque a sua visão de prestação de cuidados no âmbito da clínica geral se cruzava com aquilo que era a estratégia que nessa época se montou em termos de atuação política. Não é? Ora, estando aqui ao lado de uma mulher da política, pela sua experiência, é mais fácil lidar com mulheres ou com homens? Ou nunca se questionou sobre isso? Nunca me questionei com isso. Também tive uma relação ora conflituosa, ora de grande colaboração, por exemplo, com a que está agora na show. Doutora Leonor Beleza. Com a doutora Leonor Beleza, não é? Não, talvez, eu acho, uma pessoa que eu admirei muito que foi candidata à presidência da República. Maria de Lourdes Pintacilgo. E a Maria de Lourdes Pintacilgo, mal considerada cá no país, até pela própria Igreja, que ela pertencia a uma ordem religiosa, muito considerada no estrangeiro, faz parte de uma comissão que durante 2 ou 3 anos estuda a situação do mundo, sob todos os seus prismas. E é ela que é a relatora de um livro que se chama Cuidar dos Outros, onde faz uma descrição com alguns 10 ou 15 anos de antecedência das situações ecológicas, das dificuldades, da pobreza, disto. É um livro extraordinário. E ela apresenta algumas soluções. E uma delas é curiosa, que é o poder às mulheres. Ora, nós estamos Sim, ela foi... Eu acho que aqui não deve haver ninguém contra. Alguém contra aqui mas o poder às mulheres. Mas era um ou pelo grupo... menos a Mas mais agora, mulheres, Conceição, não é? se não A se mais importa, mulheres. se não se importa... Era um grupo constituído por homens e mulheres. Sim. E eu comecei a minha vida profissional praticamente com a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, quando ela foi secretária de Estado da Segurança Social e depois ministra dos Assuntos Sociais. E apresentei até um livro já publicado pós-desaparecimento da engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, que é precisamente o paradigma do cuidar, que colige uma série de textos por ela feitos e escritos em múltiplas atividades, designadamente em termos internacionais.
E uma das coisas que ela afirma, ela foi uma grande lutadora, foi aliás a primeira presidente de um grupo de trabalho que existiu para estudar a condição feminina, depois também presidente da Comissão da Condição Feminina, em que ela defende a importância da entrada das mulheres na política para mudar a maneira de fazer política. Porque se forem fazer da mesma maneira que os homens, não vale a pena. É indiferente. Pois isso é uma boa deixa para nós fazermos uma pausa aqui na nossa conversa. Muito obrigada, Muito Maria obrigada Belém. e muitos parabéns ao Dr. Mário Moura, que tem aqui um grande reconhecimento e teve aqui o mimo todo da Conceição Lina. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós vamos continuar. Muito obrigada à Maria de Belém, que esteve aqui connosco neste naco de conversa. Nós vamos continuar a conversa com Mário Moura. Faço agora uma pausa. Na segunda parte vamos ouvir mais sobre a história deste homem tão rica, da história de Portugal e da história dele próprio e da sua visão de cuidar dos outros.